deixa eu botar aqui dois números na luz. O que está dizendo o departamento de futebol? Que sem fazer nada, só para respirar, o futebol gasta 340 milhões de reais, tá? Sem viagem, sem hospedagem, sem nada. E a previsão pelo FDIC, que foi feito com o Fundo Galápagos, assinado pelo Júlio Casares, você tem que gastar no máximo 350 milhões de reais. É o teto de gasto, tá? Isso parece muito perfeito, muito justo. Só que o futebol está dizendo, cara, eu preciso sentar com os caras e dizer para eles que isso não é execuível. Porque a gente gasta só de saída 340. São Paulo vai gastar menos. São Paulo está querendo contratar só dois jogadores, um lateral esquerdo, que é o Wendel, e tem que definir quanto vai pagar para o Porto. E um meia, que seria o Oscar, mas o Oscar já disse que não volta no Brasil. Aqui, só para contratar esses dois jogadores, você já supera esses 350 milhões de reais. Então, o que vai acontecer? O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, vai se sentar com o fundo e vai dizer: olha aqui, ó, não tem como cumprir esse número. A gente precisa mudar esse número. Só que o número está assinado. Outro ponto, que o futebol está incomodado. O futebol está incomodado. Tem um bichinho passando aqui. O futebol está incomodado. O futebol diz: tem um déficit do clube em 2024 de 191 milhões de reais. Aí você aponta e fala: as despesas do futebol estão gastando isso. O futebol diz: não. Desses 191 milhões de déficit, só 37% são do futebol. O resto é o clube. É o clube social que está abrindo esse buraco. Porque a gente gastou, a nossa contribuição com esse déficit é dos 80 milhões que deixou de arrecadar. Eram 160 para arrecadar com vendas e arrecadou 80. Eu não estou avalizando isso, tá? Eu estou dizendo o que é que está se dizendo. Então tem um conflito aberto entre presidência e departamento de futebol. O que é que há gente suspeitando? Que o Júlio Casares pode desidratar o futebol nesse ano e dizer: precisa virar SAF. Precisamos virar SAF. E quem é o CEO da SAF? Eu mesmo. Nós estamos desmoralizando essa palavra CEO no Brasil, né? Vamos combinar. Agora que o Augusto Melo falou que o Fred Luiz vai ser um consultor que vai ter participação esporádica no Parque São Jorge, CEO no Corinthians significa consultor esporádico da organização, não Chief Executive Officer. Muito bem. Ah, mas Ô, Rodrigo, me diz uma coisa, por que que eles não viram isso antes, hein? Antes de lançar o fundo? Queria entender. Então, eu acho que pelo visto não foi combinado com o futebol. Agora, esse papo de não é exequível reduzir as despesas de 350 milhões é lorota, né? Vamos ser sinceros, o exequível você tem que cortar a despesa. Se a sua despesa máxima está em 140 milhões, você tem que jogar ela mais para baixo para ter. Então você tem que cortar uma parte do elenco, tirar jogador e trazer jogadores mais baratos. Tem um monte de clube no Brasil que opera com muito menos do que 350 milhões. Então, desculpa, essa coisa de dizer que não dá para operar com 300, não quer operar, é diferente de não é exequível, não quer cortar. Todos os clubes que pressupõem que você comece a pagar as dívidas, e ainda as contas que o PVC está mostrando aqui de 2024 são assim, ainda não tem aqui a discriminação do que causou o déficit, né? Mas provavelmente não deve ser só o futebol, porque em geral quando clubes estão endividados, não é o futebol que necessariamente causa uma parte do déficit, mas você tem uma dívida gigante lá para pagar, e o São Paulo tinha, que você tem um monte de juros, e isso aí vai te causando um monte de despesa que você não tem como gastar futebol ali. É o caso do Corinthians. O Corinthians pode virar e falar assim: mas a operação tá toda certinha, a gente consegue pagar isso aqui. Sim, meu irmão, só que você tem que pagar 2 bilhões para trás. Então você não pode gastar a mesma coisa que você recebe. E a mesma coisa do São Paulo. Você tem que gastar menos. Tem que gastar menos. E aí o clube vai ter que tomar uma decisão. E a decisão tem que ser tomada da presidência. Não adianta ficar nesse meia boca, falar assim: não, mas vamos dar um jeitinho que a gente aumenta mais 100 milhões os gastos, e aí não vai pagar nada no final das contas, entendeu?
Final é isso. Vai juntar ali o negócio do FDIC, não vai ter limite nenhum, porque já está querendo jogar o limite lá para cima. Se já no começo você já quer estourar o limite, então não vai dar lugar nenhum, né? E essa conversa que o PVC ouviu sobre o CEO, eu ouvi também. Só que não sei de que no futuro pode ter um projeto de SAF que o Júlio se apresente como CEO. Só que até agora eu acho que o PVC está no mesmo ponto que eu, a gente não tem confirmação nenhuma. Por enquanto é só um zum de mercado que a gente está ouvindo, né, PVC? Não é nada, nenhuma informação confirmadíssima, né? Eu ouvi ali de mercado, não tive nenhuma apuração do São Paulo em si, enfim, mas eu ouvi essa conversa também. Agora, uma coisa que eu ia falar, só para complementar, PVC, desculpa. Não, fala a questão do CEO, que depois eu entro no outro tópico. Não, a questão do CEO só começando a aparecer como especulação em muitos clubes, não é só no São Paulo. É no Fluminense, é no Internacional, foi no Flamengo, que não se confirmou, mas se fez eleição para CEO, porque o Landim era candidato a CEO na chapa do Rodrigo Dunchi. Já se especulou no Palmeiras. Então, tem essa conversa tem em muitos lugares. Aconteceu em Fortaleza, né, com o Marcelo Paes. Marcelo Paes é CEO de uma SAF do Fortaleza que não tem até agora investidor. Então, se vai acontecer ou se não vai, não dá para saber de fato. Em vários lugares está acontecendo porque estão gastando demais, né, PVC? Gasta-se demais, aí a conta estoura, aí a dívida fica. Não dá mais para você conversar, resolver ela. Essa dívida que está posta do São Paulo aqui dá para o São Paulo resolver, porque é um pouco maior do que a receita dele. É uma dívida que dá, se você tiver uma atitude ali. O São Paulo não tem como única solução SAF. Ele tem um caminho ainda como associação para fazer, só que vai ter que cortar gasto. Tem que admitir, não adianta achar que não vai ser sem sacrifício. O que eu ia colocar, que aí é um ponto que agora estou falando aqui em relação ao futebol do São Paulo, é que o problema também é que a gente está vivendo um futebol brasileiro de bolha, que estão investindo, quase todos os clubes estão investindo mais do que eles podem, e aí eles acabam forçando os outros. Aí o São Paulo virou assim, vamos limitar aqui em 350 milhões. Ele olha para o lado, estão todos os outros clubes grandes gastando muito mais, e ele vai ter que competir com esses clubes. Esse é que é o problema de não ter fair play. A gente fala assim, pode gastar quanto quiser, beleza, aí você quebra quem está querendo ser, de alguma forma, responsável, porque o clube não consegue acompanhar. Ele é forçado a criar déficit atrás de déficit para tentar acompanhar. Esse cenário de bolha foi justamente o que levou a criação do fair play na Europa lá atrás, que é você criar algum limite para você não virar o mundo maluco que cada um gasta um mais do que o outro e no final quebra todo mundo junto. Então, eu quero só, o perfeito raciocínio do Rodrigo, mas eu quero um pouco mais de vocês com essa história de SAF no São Paulo, porque São Paulo SAF é uma coisa, para mim, me assusta, porque em nenhum momento até aqui eu ouvi falar dessa questão, né? De que a dívida do São Paulo é inadministrável, não dá mais, não tem jeito, tem que virar SAF, é obrigado a virar SAF. O Rodrigo já derrubou o argumento aí, porque se você aumentar um pouquinho mais a receita aí, mais 20% de aumento de receita, você diminui o custo do futebol, você vai ter um refresco. E mais, o fundo vai tirar da corda do pescoço da dívida de curto prazo, que são os juros. Que o São Paulo paga juros, não tem dinheiro para investir no futebol, ou seja, se entra o dinheiro do fundo em 6 meses, os juros, você não precisa pagar esses juros. Fala, PVC, essa história de SAF me arrepia os cabelos, quer dizer, cabelo não, mas os pelos. Vou por partes. Primeiro que uma das questões que está se falando do futebol em relação à presidência, porque hoje existe um conflito entre o discurso do departamento de futebol, que se sente asfixiado pelo FDIC. E não quer dizer que uma coisa esteja certa ou errada. O FDIC é perfeito, desde que ele tenha sido feito com base em números que sejam concretos, possíveis. O que o futebol está dizendo isso aqui não é plausível, porque a gente vai ter que reduzir num nível que não vai ser, o time não vai ser competitivo, e vai chegar uma hora no meio do ano, quando estiver em 17º lugar, que vai fazer como o Corinthians esse ano e sair gastando tudo. E não quer dizer que seja assim,
Porque você pode perfeitamente montar um time competitivo sem gastar muito dinheiro. Pode. Ainda é possível fazer isso no Brasil, embora não seja simples. Você tem que ter scout, olhar, observação, tudo mais. Enfim. Fato é, o que o futebol está dizendo? Que o déficit do clube ele é muito mais composto dos juros da dívida do que da manifestação do departamento de futebol e dos problemas do clube social. Ponto. Isso está posta, não é uma crise econômica. Ela é mais administrável econômica. Tem uma crise política que está posta entre o futebol que quer gastar como gastava para tentar ser competitivo e ganhar um título como ganhou em 2023, a Copa do Brasil. Bom, a questão da SAF. Primeiro tem um erro de premissa. Você não faz uma SAF, Massini, para você se livrar de uma crise econômica. A SAF, eu já disse várias vezes, mas SAF não é de prefixo de safar-se. Você faz uma SAF se você entender que este modelo econômico, esse modelo de gestão funciona para você. O problema é que todos os clubes que viraram SAF, os grandes até agora, viraram SAF sob a premissa de se salvar da falência. E não é para ser assim. O Benfica não virou SAD para se salvar da falência. Ele virou SAD porque ele achou que o modelo de gestão era mais correto do ponto de vista do pagamento de impostos e da capacidade de arrecadação. Se o São Paulo entender que para ele o modelo SAF funciona, ele pode virar SAF independentemente de ser lucrativo. Não é porque você está quebrando que você vai virar SAF. Quer dizer, não deveria ser. E o Massini, só para pontuar aqui, o PVC pode falar a apuração que ele tem. Não é a primeira vez que o São Paulo flerta com a ideia de SAF, né? Lá atrás, o Júlio já teve outras conversas. Teve a conversa com o Grupo City, por exemplo, quando o Grupo City veio ao Brasil, a coisa não andou, justamente porque não tinha uma intenção, na época, de transformação em SAF. Hoje em dia, a apuração que eu tenho é só de mercado, não ouvi do São Paulo. O PVC talvez tenha uma coisa mais avançada, mas não me parece que tem uma coisa consistente ainda. O que tem é, novamente, um flerte com a ideia. Né, um flerte com a ideia de que, olha, pode ser que tenha essa solução mais na frente. O que eu entendo do estádio é que está nisso, que no futuro pode ser que seja uma solução. Não tem nada avançado nesse sentido. Agora, olhando os números, hoje, o São Paulo é um clube que é viável sair da crise. Sim. Porque o que a gente está vendo de SAF é o clube ter um dono. Eu gostaria muito de saber a opinião do torcedor do São Paulo ter um dono, ter um grupo, enfim, alguém que mande e que, eventualmente, o CEO possa ser o Júlio Casares. Isso, de fato, é algo novo e, sincero e honestamente, acho que o torcedor do São Paulo está deve estar preocupado com essa questão, né? Eu vou insistir nesse ponto, quer dizer, as coisas precisam ser bem dialogadas, bem conversadas. Como que você põe um fundo no mercado e o futebol não está sabendo de nada? Como é que eu vou viver com esse dinheiro? Esse dinheiro não dá para mim. Não, sabe, entendeu? É isso que no sentido figurado, PVC. Entendeu? Na hora de lançar o fundo, senta com o futebol, com o fundo e fala, olha, nós precisamos de 450 milhões e não 350 milhões. O fundo vai falar, olha, a gente pode aportar X, não dá para aportar tudo. Se você não fizer um sacrifício, não vai dar. Então, fazer antes, me parece meio juvenil. Tão estranho isso, PVC. Sinceramente, diga, conte. A questão é que o departamento de futebol não participou da questão da criação do FIDIC. O departamento de futebol, desde o início, sabia, até porque o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol, é parte do Conselho Deliberativo e participou do processo. Ele sabia do processo. Ele entendia que havia um exagero no processo. Desde o princípio, ele dizia isso, lá atrás. Dizia, vai chegar um momento em que você vai ter uma crise esportiva, a torcida vai invadir o CT e você vai ter que gastar mais dinheiro de onde não tem. Essa é a realidade do futebol brasileiro de hoje. Não é a realidade do futebol brasileiro que se imagina que possa chegar. Né? Ou seja,
É o que o Rodrigo está dizendo. Eu vou botar um time de garotos da base, Ian Francisco, Lucas Ferreira e Paulinho, que ganharam a Copa do Brasil Sub-20, e esse time vai ser forte o suficiente, com Lucas, com Luciano e com Caleri, para disputar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e você não vai precisar gastar mais dinheiro do que isso. O número que é assustador é você pensar Mas PVC, que... 350 milhões não é orçamento de time que precisa usar só a base, é porque está sendo investido de uma forma não eficiente. É um orçamento alto, 350 milhões. Em termos de custo de futebol, não está no patamar lá do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo hoje em dia, não está. E de fato, mas não é o dinheiro que você vai ficar ali disputando rebaixamento. Mas tem uma contradição. Mas tem um ponto. Vamos lá, vamos pensar. Quem é que está gastando 350 milhões de reais no Brasil? O quê? Entre os clubes brasileiros? A gente precisaria pegar a tabela aqui. Esses times que eu falei certamente estão gastando mais. Não, vamos lá. Mas... O Cruzeiro gasta mais, o Grêmio gasta mais, o Inter gasta mais, o Botafogo gasta mais, o Fluminense está gastando mais, o Palmeiras gasta mais, o Corinthians gasta mais irresponsavelmente, o Flamengo gasta mais, o Vasco, talvez o Vasco, não sei se o Vasco gasta isso. O ponto, eu não estou, repito, não estou analisando. Não tenho certeza sobre todos esses clubes, não, PVC. Precisaria olhar todos os números que a gente não tem para esse ano. A gente tem o de 2023, né, para trás, de custo de operação de futebol, né? O Grêmio, só de ter ficado 3 meses fora de Porto Alegre, talvez tenha gastado. Porque, assim, não estou falando de gastar de folha de pagamento. O São Paulo planeja gastar 10 a 15% menos em folha de pagamento. A folha de pagamento de São Paulo hoje é 17 milhões e 800. 17,800. Você diminuir quer chegar a 15 milhões. Quer dizer, você vai tirar quase 3 milhões. Você vai tirar 20% de folha. Quase 20% de folha. É o que eles planejam fazer. Tirando 7, 8 jogadores do elenco e trazendo 2. Veja, eu não tô avalizando o número, eu tô aqui pensando junto. Quando você tem a informação de que você gasta 340 milhões de reais sem viajar, não estou gastando nem hospedagem, nem passagem, e chega a 340 milhões, se esse número faz sentido hoje, por mais que eu tenha que cortar, meu teto não pode ser 350. Então tem que ser 400. Até porque tem ali, vamos lá, para o fundo, se você tem 280 sobrando, em vez de 330, pode ser que para o fundo seja, para fazer CDI mais 5%, talvez seja suficiente, não sei. Mas assim, tem uma conta... O fundo está em captação, pela informação que eu tenho, o fundo está em captação e está sendo bem sucedida a captação do fundo, o que significa que eles vão conseguir o dinheiro, provavelmente. Pelo menos é o cenário que eu ouvi até agora, que tem um cenário de captação positiva para o São Paulo. Eu acho que faltou uma conversa aí direito e com planejamento já para montar um time e já começar a negociar com os jogadores para, eu tenho que cortar fulano, tenho que cortar cicrano, esse tipo de coisa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí a gente vai tá me parecendo que o departamento de futebol foi forçando a barra para deixar no final e falar, não dá, e aí vamos gastar mais. Isso. Porque se o Belmonte sabia lá atrás que ele não foi surpreendido. Ele começou a reclamar agora, depois que já estava tudo posto, né? Não, aí é um ponto, aí é uma discussão que a gente pode ter sobre a questão dos diretores profissionais, que não são todos positivos, todos bons, versus os diretores políticos. Porque o futebol sabe disso desde o início e é contra isso nesse patamar desde o início, desde antes de ser aprovado. Só que vai para o conselho e no conselho você tem que aprovar e você tem uma posição política dentro do conselho.